Olá, começa agora o programa Diálogos e o tema de hoje é publicidade infantil. Qual é o limite entre o desejo natural das crianças em possuir algo e a pressão exercida pela publicidade? De acordo com pesquisas realizadas pela TNS InterScience, as crianças são responsáveis por 80% das decisões de compra das famílias brasileiras. Com o objetivo de diminuir hábitos consumistas de crianças, encontra-se em discussão, no Congresso Brasileiro, um projeto de lei que visa acabar com a publicidade dirigida ao público entre 0 e 12 anos de idade. A lei já é aplicada em outros países, como Suécia, Noruega e Canadá. Mas será que tal medida é mesmo a melhor decisão? Grupos de profissionais da comunicação vêm questionando essa proibição, considerando-a um ato que fere a liberdade de expressão. Afinal, a publicidade infantil é um ato antiético ou um direito mercadológico? Para debater o assunto, conversamos agora com a professora Cláudia Trevisan. Ela é professora da Faculdade de Publicidade e Propaganda da PUC Campinas e, além de publicitária, também é pedagoga e mestre em educação. E com a psicopedagoga Karina Bueno, ela é professora do Colégio Imaculado em Campinas e elas nos esclarecerão mais sobre o tema. Karina, as crianças são mais suscetíveis do que os adultos à influência da publicidade? Com certeza. Eu acredito que hoje a gente tem um número muito grande de crianças na escola que reclamam bastante, que os pais não querem comprar um brinquedo, que elas querem ter o desejo mesmo, né, como a gente viu na matéria. O ser humano é feito de desejos. Na psicologia a gente discute isso, na psicopedagogia a gente discute isso. O ser humano tem o desejo de ter as coisas, de ter alguma coisa, e então a gente tem que mostrar para a criança, enquanto ela é pequena, acredito que abaixo dos 10 anos a gente ainda consiga controlar isso, que ela não é o que ela tem. Ela é o ser humano que foi criado, a educação que os pais ofereceram, e não aquilo que ela está vendo na televisão e que ela precisa daquilo para viver. Então ela não é o que ela tem. Isso a gente começa a questionar bastante para eles. E acredito que dessa maneira as crianças sofrem influência do meio social, sofrem influência da família, e daí cabe aos pais conseguir ponderar isso, o que é bom, o que não é, para ela conseguir aí crescer e se tornar uma pessoa não tão, como eu vou dizer, viciada em consumismo, que é o que a propaganda hoje acaba fazendo com que as crianças sintam isso, Eles precisam disso, eles não precisam. Cláudia, no ramo da publicidade, como publicitária, há uma preocupação ética nessa questão? Sim, sempre houve. Em 1954, nós tivemos um congresso, uma manifestação dos profissionais de propaganda que instituiu o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda. Então, essa temática sempre vem à tona anualmente, quando das reuniões ou dos encontros dos profissionais, nas suas entidades de classe, e que culmina aí já com mais de 50, 60 anos em relação a esse código, já virou o século propriamente dito, e não só nas questões pertinentes a um público, por exemplo, infantil, que já foi tema nos anos 80, mas outras questões também, que envolvem, por exemplo, aquilo que nós já tivemos no final dos anos 80, início desse novo século, a questão das drogas lícitas, tanto o cigarro como a bebida alcoólica. Então, os profissionais eles são conscientes em relação às questões éticas que envolvem a profissão, e também, se não fosse, nós não teríamos um órgão que cuida disso, que é o próprio CONAR, que trata das questões do Código da Autorregulamentação Publicitária. Então, é algo que nos preocupa como classe, como profissionais, e numa tentativa, como o próprio programa, de dialogar com a sociedade a respeito desses temas. Mesmo na faculdade, no curso de Publicidade e Propaganda, isso é passado para os alunos? Sim, desde do primeiro ano, quanto da história da profissão, e permeia todos os trabalhos, todas as atividades, até os projetos experimentais. Que se nós recuperarmos em 40 anos praticamente de curso de publicidade e propaganda, são raros aqueles que focam um trabalho de conclusão de curso
para a criança, para esse público infantil. Uma experiência que nós tivemos recentemente foi o jogo Banco Imobiliário, que gerou até um debate muito interessante entre aqueles, né, que estavam produzindo ou fazendo esse trabalho de conclusão de curso, mas o próprio jogo ou a própria comunicação em relação a ele foi direcionado aos pais e não às crianças. Então, para nós é gratificante, porque nós estamos formando profissionais conscientes em relação ao seu papel nesse mercado ou nessa sociedade que é de consumo. Aparentemente isso já é uma discussão antiga na publicidade e propaganda, né? E Karina, eu queria saber de você, como psicopedagoga, as propagandas conseguem influenciar diretamente no comportamento das crianças? Conseguem. De alguma maneira, não só na escola, né, mas no dia a dia, no cotidiano delas. Um exemplo, eu tive um aluno que gostaria muito daquele Danone que ele queria tomar, a mãe não comprava. Então, ele um dia foi no supermercado e daí ele fugiu da mãe, escapou e acabou abrindo um Danone no supermercado, tomando, né, tomou o Danone e o segurança foi repreender. E daí ele falou, mas eu tô esperando o gênio, né, o gênio que sairia do Danone, né, na propaganda ele viu. Então, assim, ele acabou tendo um ato ruim, né, porque não se deve ir ao supermercado e abrir uma compra. Com certeza o pai e a mãe já haviam explicado que não podia, mas mesmo assim foi uma influência horrível. Mas ele tinha aquela expectativa, porque ele estava vendo. Então, assim, pequenas coisas que acabam criando problemas para a criança de comportamento, de conduta, enfim, que acaba prejudicando. Porque esse tipo de coisa, será que é pensado na hora de fazer a propaganda? Que a criança talvez não entenda que não pode fazer isso? Eu já vi algumas propagandas que tem aquele aviso, pergunte para os seus pais primeiro, e outras não. Outras já falam diretamente com a criança. Então, na publicidade, será que tem esse pensamento, sabe? De que a criança talvez não entenda o que pode, o que não pode ser feito? Será que eles usam da fragilidade da criança para... Não usa da fragilidade. O que acontece é que a publicidade... E se a gente pensar nesse mercado, não é de hoje que isso acontece, né? É que fica muito mais visível nos dias de hoje por causa do acesso à comunicação, às tecnologias da informação. Então, a criança, ela tem acesso a todo tipo de conteúdo, de informação, entre elas as informações que são do nível comercial. Mas o que acontece em relação às técnicas publicitárias é que se trabalha muito simbólico, aquilo que é emocional, que é justamente no campo de suscitar um desejo que é latente, de você ter uma necessidade, enfim, há esse tipo de provocação. Entendo. E a criança, ela está mais aberta para receber tudo quanto é tipo de informação. E por se trabalhar aquele aspecto da imaginação, das questões também da inventividade, ou do mundo que não é tão real assim, que é o mundo da fantasia, claro que elas estão mais abertas e aptas para isso. Então, isto é trazido, isto é concebido, isso é discutido, isso é analisado quando dá entrega de um briefing, vamos dizer assim, quando se pede. Mas a gente sabe que muitas vezes a decisão, ela fica nas mãos daquele que é o que solicita, que seria o cliente anunciante. Então, precisa verificar nesses cases quem são aqueles que de fato acabam decidindo. É claro que todos são corresponsáveis, né? Desde aquele que solicita o serviço e aquele que presta o serviço, né? Então, não tem como dizer que não. Mas nesse caso, nesse exemplo, não só neste caso que influencia um comportamento, que mexeu no íntimo, na imaginação da criança, mas outros aspectos também, que lembra um caso de um comercial para a televisão da Negresco, daquele biscoito, não sei se vocês se recordam, e o que o rapaz, ele pulava, né, de uma cachoeira de um prédio, tentando pegar aquele biscoito, né, da Negresco. E ela foi retirada do ar porque suscitava os poderes, né, que um adulto levaria uma criança a pular de um lugar para tentar pegar aquele biscoito. Então, há um cuidado em relação a isso, né, mas há também essas outras questões como eu coloquei. Bom, em relação, né, ao lúdico, as brincadeiras, na contemporaneidade a gente acredita na escola que isso está desaparecendo, porque as propagandas, elas focam tanto nos filmes que estão saindo, no brinquedo do lanche que vai vir, e as crianças acabam se prendendo muito a isso. Então, na escola, elas acabam perdendo mesmo, né? Então, eu acho que a propaganda influencia a criança até nisso, né? A falta de imaginação. Eles estão perdendo o mais importante,
que é saber brincar sem precisar de algo material, né? E a coisa do desejo que a gente estava falando é muito forte, tanto nas crianças menores quanto nos adultos. Todo mundo deseja alguma coisa, né? Então, aquela propaganda que passa de um tênis, o tênis, ele não tem mais, assim, você vai comprar o tênis porque ele tem um conforto especial. Não, não é mais. É o seu poder aquisitivo, que você tem aquele tênis, porque você pode ser uma pessoa mais rica, mais pobre, e daí uma criança de 11, 12 anos mora na rua. Ela não vai assaltar outra pessoa porque ela quer o tênis, porque ele é confortável. Ela quer porque ela tendo aquele tênis, ela vai ser melhor. Ela vai ter um padrão de vida mais alto. Então, assim, a propaganda cria isso. Eu acredito nisso. Talvez seja o status sendo levado para as crianças agora, né? Bom, a repórter Ana Paula Rezende, ela foi às ruas conversar com os pais para saber a opinião deles sobre o assunto. Eu acho que é importante que haja uma regulamentação nessa área, porque as crianças ainda não têm uma preparação para ter um espírito crítico, para saber muito bem o que é e o que não é interessante para eles, né? A publicidade realmente influencia bastante em casa. As crianças, elas costumam a se identificar com a propaganda e chega a época de Dia das Crianças, escola, Natal, eles já escolhem perante a mídia, né? Eles já escolhem o que eles querem e gera esse problema, que você tem que se virar em mil, né? E conversando. A publicidade, ela influencia na criança querer comprar. Não necessariamente uma coisa que ela gosta, mas uma coisa que está na moda, uma coisa que os amigos têm na escola. Pelo menos essa é a dificuldade que eu encontro com o meu filho. Falar a verdade, assim, eu acho um erro, porque tem muita gente que não tem condições de comprar, né? E vê aquelas propagandas, vê aqueles brinquedos e fica todo mundo assim, tudo doidinho, querendo, né? Então eu acho assim, nem todos podem, né? Então eu acho assim que está errado, deveria tirar isso. Os pais com certeza estão preocupados com essa questão. E nesse caso dos pais, que os filhos pedem, mesmo eles falando, os filhos continuam querendo. Vocês acham que os pais que devem educá-los melhor, falar melhor, ou a publicidade influencia de qualquer maneira? Você acha que a publicidade é uma contra-educação? Eles tiram a palavra dos pais? Eu não acho que a publicidade tira, né? Eu acho que o pai, a mãe, eles têm o dever de educar acima de qualquer coisa, né? Então é muito importante que os pais, eles consigam dominar os filhos, né? A partir do momento que eles conseguem obter uma relação de igual para igual, conversar, sentar, olha, é assim que vai ser, a minha opinião, por enquanto, é a que vale, eu decido e ponto. A criança não tem que dominar o pai, não tem que falar, eu quero aquilo, eu quero aquele brinquedo e eu preciso, nossa, não vivo sem. Ele vive sem, e o pai tem que dar o limite, falar isso que você vai ter e isso que você não vai ter. E eles conseguem fazer isso. A propaganda influencia a criança? Influencia, mas é dever dos pais, sim, manter essa relação e esse diálogo diariamente. É interessante observar o aspecto também, não só em relação à consciência dos pais na educação dos filhos em relação à publicidade e à propaganda, mas eu queria focar, né, talvez aí uma reflexão, não que se esgote agora, mas quando a gente fala do aspecto de uma lei como essa que vem e que a autorregulamentação já tratava disso nos seus documentos, como eu já disse, nas entidades de classe. Mas o que nos chama a atenção também é a questão do marketing ou da administração. Então não é uma condição só da linguagem ou das técnicas de comunicação que a publicidade e a propaganda faz uso, mas também do aspecto mercadológico ou de administração em relação à produção e ao consumo. Então uma lei que venha, né, e venha falar sobre os aspectos da comunicação ou da publicidade, da propaganda, aí sim se questiona a questão da liberdade de expressão. Mas, por outro lado, é mais abrangente. Então, a reflexão ela tem que partir do princípio de uma sociedade capitalista.
E tem que se partir do princípio também de que família estamos falando nesta sociedade e quais são também as outras instituições que estão discutindo isso. E que não cabe só a escola resolver esse problema. Ou que, de repente, se tem uma percepção equivocada de que a grande vilã em relação a esse aspecto, né, como dito, em relação a uma contraeducação, não se parte da publicidade e da propaganda, mas sim de todo um conjunto, né, desse contexto, dessa sociedade capitalista. Com certeza. Então a gente tem que avançar também a discussão, o debate para esses outros aspectos. Senão a impressão que possa ter é que a culpa, né, desta educação ou desse consumo vem só desta parte que cabe à linguagem da comunicação em relação ao produto que existe. E aí entra, e eu deixo esse ponto para vocês, né? Quem sabe no outro momento a gente possa discutir, mas que tem a ver com o poder dos grandes meios de comunicação. Então, como é que anda a nossa televisão brasileira em relação aos outros sistemas que a gente tem no exterior? Então, a gente sabe do modelo da Itália, que, por exemplo, é estatal. Então, como é que fica, de repente, a própria TV a cabo? Eu proíbo a comunicação, a publicidade e a propaganda dos produtos infantis. Mas o que eu faço daqueles canais que são dirigidos ao público infantil? Que são personagens criados para depois você ter toda uma série de produtos atrelados a eles, inclusive brinquedos. Ou como que eu lido com a questão desse canal fechado de televisão que me remete a um site? Então, essa legislação ela tem que ser pensada no âmbito da comunicação como um todo a esses meios que a criança está suscetível, que não é só a TV propriamente dita. Talvez seja uma discussão mais abrangente do Com que certeza. apenas a publicidade. E volto a repetir, a culpa, se alguém tem que ponderar o que é certo e o que é errado, são os pais. Certo. Bom, nós vamos fazer um breve comercial e já voltamos com essa discussão e falaremos um pouco mais sobre a lei que está por vir. Programa feito por jovens. Que trata de temas atuais. O combate à segregação racial. Arte de rua. O temido vestibular. E recebe convidados conceituados. Diálogos. Aqui na TV PUC. Respeito. Bom para você e melhor para todos. Bom, estamos de volta aqui com o programa Diálogos, discutindo sobre a questão da publicidade infantil. Nós temos aqui a professora Cláudia Trevisan, que é publicitária e pedagoga, e a psicopedagoga Karina Bueno. Bom, o que eu gostaria de perguntar agora é assim, Karina, a criança tem discernimento para saber o que para sentir o poder da influência da publicidade? Discernimento. A criança de 3, 4 anos, ela está formando o seu caráter, né? Ela está recebendo informações do meio, da sociedade, dos pais, da escola, né? Porque muitas nessa fase já vão à escola. Então, eu acredito que nesse período de 3, 4 anos, ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Ela sente vontade, ela vê, a televisão está ali, ela assiste e é o que ela vai levar agora para a vida dela. Só que, querendo ou não, ela não vai saber o que é certo e o que é errado para a vida, né? Por isso que a gente estava falando que os pais têm que ponderar, sim, o limite, quanto tempo você vai ver de televisão, quanto tempo você não vai ver, né? Não vai assistir,
Porque, querendo ou não, se ela passar mais de 4, 5 horas na frente da televisão, ela está suscetível a tudo. Né? A informação vai chegar de uma maneira que talvez para ela não seja boa. E, professora, já que a criança não tem esse discernimento para sentir a influência da publicidade, pode-se dizer que a mensagem publicitária se aproveita disso para influenciar a criança a comprar alguma coisa, fazer alguma coisa ou pedir alguma coisa para os pais delas? Eu diria que qualquer informação, ela é oportuna para uma criança que está suscetível a receber qualquer tipo de informação ou de modelo. Então, a criança, né, ela precisa de alguns modelos. Então, se ela não encontrar isso na família, ela vai encontrar em outro lugar. E esse lugar pode ser na escola, como pode ser em qualquer outro meio, inclusive no meio de comunicação. Então, sim, né, no primeiro momento eu concordo que a propaganda ela pode influenciar o caráter ou a personalidade, justamente porque a criança está suscetível, mas se respeita. Então, há profissionais que são éticos no seu fazer, como aqueles que possivelmente não são. E os que não são, a classe tenta corrigir, né, através da própria autorregulamentação que se tem. Entendi, tá certo. Porque, por exemplo, uma rede de fast food que tem um parquinho lá para atrair crianças, seria correto ou não seria correto eticamente? Não que seja correto ou não, né? O que você tem que pensar é qual é o papel do pai hoje, quando ele sai com essa criança, né? Porque para ele o que é mais cômodo? Ele comer o seu lanche e deixar a criança brincando, ou ele comer o lanche com o seu filho? Então, às vezes, por conveniência, né, é um papel que a família tem que ter. Então, é mais tranquilo você deixar a criança brincando num outro espaço que não seja a convivência dele, como ele deixa na escola e assim por diante. Então, a gente tem que refletir sobre o modelo de família que a gente tem hoje, ou sobre os vários modelos que se tem. Com certeza. Então, é um outro aspecto aí também que gerará uma ampla reflexão discussão e debate. Exato. Certo. Com certeza. Bom, há uma lei no Congresso Brasileiro em discussão para proibir a publicidade infantil. O projeto de lei do deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, em discussão no Congresso Nacional, prevê os seguintes tópicos para a publicidade infantil. Fica proibida a publicidade em TV, rádio e internet das 9 da manhã às 10 da noite. Além disso, não será permitida propaganda infantil via correio, celular e telefone fixo. A lei, se aprovada, também proibirá que os comerciais sejam feitos com apresentadores infantis e desenhos que possam atrair a atenção dos pequenos. Afinal, vendo essa lei, é correto ou não é correto proibir a publicidade infantil? Deve-se proibir ou ter uma autorregulação do setor? Cláudia? Na minha opinião, uma autorregulamentação do setor, né? Porque a cada vez que você tem uma lei, né, você tem uma lei justamente porque você não consegue lidar com certas questões. Então, novamente, né, você discute uma questão que ela é emergencial, que eu concordo, que a publicidade voltada para um público está suscetível a mudanças de comportamento, de atitude, que possa ser conduzido ou manipulado dependendo da informação, só que o problema central não é esse. Então, é como se você remediasse uma outra discussão, que é discutir o nosso modelo de sistema, de capital, ou você quer frear o consumo, mas ao mesmo tempo se promove um amplo debate para o desenvolvimento econômico do país. Então, como que você consegue, né, trabalhar com essas questões que são contraditórias? Então, por isso que a classe profissional, ela defende a liberdade de expressão, né, para todos, né? Agora, sim, você tem que ter regras do ponto de vista ético, mas não que possa ou tenha que chegar numa lei, é que a lei é mais confortável, né, para si, talvez mascarar uma outra questão que é muito maior, né, e que tem que mobilizar a sociedade para isso. Karina, qual seria a sua opinião? Com certeza, na minha opinião, não deve acabar, né? Eu acredito que a propaganda é uma via de informação. A criança pode assistir, né, mas os publicitários devem tomar um pouco de cuidado na hora de tentar fazer com que a criança tenha aquele desejo de ter alguma coisa, porque a criança, ela está suscetível a tudo, né? Ela está ali, ela está assistindo a televisão, os pais muitas vezes não estão vendo o que eles estão fazendo, aquele modelo de família que a gente realmente tem mesmo que
parar e analisar. Né? É importante que a família coloque esses limites. Não acredito que deva acabar, né? E sim regulamentar. No começo do programa, tem um dado que diz que 80% das decisões de compra das famílias brasileiras têm influência infantil, influência dos filhos. Então, será que seria ético continuar lucrando em cima de crianças? Porque é o que as empresas estão fazendo com a publicidade infantil, obtendo lucro, influenciando crianças através da publicidade. Não que influencie, né? É porque depende justamente desse modelo de família que nós temos, que eu não posso afirmar se é a maioria. Mas quando uma criança pede, parece que ela se tornou o centro das atenções, então ela é ouvida, porque não se estabelece limite do sim ou do não. Assim como, por exemplo, o papel da mulher ou da mãe numa família que a gente tem no modelo clássico. Hoje a gente sabe que se vende muito mais carro, porque quem decide a compra é a esposa ou é a mãe, não é o homem propriamente dito, quando a gente está falando de um casal. Então são questões que precisam ser postas para se discutir, para refletir. Então a criança ela está sendo ouvida. Não é só uma questão dela ouvir também, ver ou ler aquilo que se tem de informação, mas é o que o adulto coloca como centro das atenções. Então nós estamos tendo aí uma educação de crianças e uma nova geração, e que hoje já isso se tem refletido na universidade, que nos preocupa, né? Que é o que se pensa, muitas vezes, de uma criança que até não tem o senso crítico, Sim. mas que a família considera como uma decisão final de compra. Mas não que a propaganda, a publicidade faça isso, é que ela está sendo influenciada pelas várias informações que se tem ou por referências equivocadas sobre quem é ela, ou os valores estão sendo distorcidos, porque não se tem cuidado disso. E aí, novamente, eu acredito que você concorda, a família ela tem um papel muito importante ao estabelecer quais são os princípios e os valores. Com certeza. Ao que se dá, aquilo que se tem, aquilo que se é, ou aquilo que se pode ter. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Cláudia Trevisan e da psicopedagoga Karina Bueno. Muito obrigada. Obrigada por dar abertura a esse diálogo. Acredito que é um tema muito importante e que ainda temos muito a discutir. Com certeza. E eu agradeço e sucesso por vocês terem escolhido esse tema para esse debate. Essa é realmente uma questão abrangente que envolve várias discussões, como a família brasileira e o sistema econômico na nossa sociedade hoje, e foi realmente um debate esclarecedor. O Diálogos vai ficando por aqui, e para você que se interessou mais sobre o assunto, aí vai uma dica. Criança, a alma do negócio é uma reflexão sobre como a sociedade de consumo em que vivemos e a mídia causam impacto na formação de crianças e adolescentes. Produzido pelo empresário Marcos Niste e dirigido pela cineasta Stella Renner, o documentário mostra que o público infantil está cada vez mais empenhado com o consumo e que domina o fabuloso mundo das marcas. Outra questão importante levantada, além do excesso de publicidade dirigida aos pequenos, é a passividade dos pais, que ou não percebem ou não sabem como agir. Ousada e incisiva, a produção questiona até onde vão os limites da publicidade e o que se pode esperar do futuro da infância. Criança, a alma do negócio está disponível na íntegra no YouTube ou através do site do Instituto Alana, www.alana.org.br.